pouquinho tem mais Bruna Magalhães. Bom, agora a gente vai até o bairro. Qual é o bairro, meu querido? Cavalhada, Zona Sul aqui de Porto Alegre, na sede da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais, onde funciona um dos 144 abrigos da cidade que acolhem as pessoas atingidas pelas enchentes. Pessoas e também pets, cães e gatos, né? Tem passarinhos também, tem porquinhos, para se ter uma ideia. A repórter Gabriela Dias ao vivo traz mais detalhes. Boa tarde, Gabi. Oi, Mota, uma boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, o abrigo fica localizado aqui na Cavalhada e é um dos abrigos que a gente pode considerar de um dos mais organizados. A gente veio para cá considerando isso aqui um abrigo ideal e a gente quer mostrar para o pessoal de casa e até para os voluntários, por que não, como é que funciona, como é que é a organização daqui. Primeiro, é importante a gente dizer que esse abrigo foi cedido, então, por essa Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, justamente no sábado, já pensando, eles viram o avanço, né, da coisa, das enchentes, o pessoal tendo que sair de casa e eles lembraram que tem esse espaço, isso aqui basicamente funciona como um clube, um espaço mais de recreação. A gente está agora num ginásio onde fica um dormitório, vocês podem ver que tem até ar-condicionado instalado aqui, é um espaço muito confortável. E aí aqui eles estão abrigando mais de 100 pessoas e tem de tudo, Mota, realmente eu estou aqui há mais de uma hora, é um espaço muito organizado. Aqui a gente tem os dormitórios onde ficam a maioria do tempo as pessoas. Atrás, vou pedir para o Nildo não mostrar tanto, mas acho que daqui, dessa distância, dá para ver. Ali a gente tem desenho de crianças, funciona uma parte de recreação. Tem gente, tem escola, né, particular colaborando aqui com o espaço de forma quase integral. Tem o pessoal da recreação que fica manhã, tarde e noite. Eles ficam, inclusive, até a meia-noite por aqui cuidando das crianças. Nos banheiros, tem uma organização muito específica, no sentido que sempre tem um homem e uma mulher cuidando, né, dentro dos banheiros, cuidando para que não tenha nenhuma situação desagradável, nenhum abuso. É tudo muito organizado. Aqui à esquerda, a gente vai ver que tem a parte mais médica. Ali tem médicos, enfermeiros e muita gente por ali para cuidar da questão da saúde. Eu vou conversar agora com o Eduardo, que é justamente presidente aqui da associação. Eduardo, muito obrigado por conversar conosco. Quando tudo isso começou no sábado, o que tu pensou? Qual foi a sensação? Lembrou aqui desse espaço e pensou, acho que aqui dá para chamar o pessoal para ficar abrigado. Uma boa tarde, obrigado por conversar conosco. Boa tarde. Sim, quando começou a agravar a situação da enchente, eu me lembrei, né? Nós somos uma associação de auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e aqui a nossa sede social tem esse ginásio. E como a gente trabalha muito com a questão da importância social do tributo, eu lembrei, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem um espaço, as pessoas estão ficando em situação difícil e eu prontamente liguei para a prefeitura e ofereci o nosso espaço. Se fosse necessário, na época, inclusive, era o único abrigo a abrir na Zona Sul, ainda não tinha abrigo na Zona Sul, acho que foi o primeiro que abriu aqui. Logo em seguida começaram a abrir os outros, né, porque a situação se agravou rapidamente, mas a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente não podia deixar essas pessoas desacolhidas. E tudo isso, vocês também, o pessoal que chega aqui, chega triado pelo Geraldo Santana? Sim, todos os abrigados têm que passar pela triagem do Geraldo Santana, são encaminhados pela prefeitura. E como é que foi, como é que vocês conseguiram chegar nesse ponto de organização que vocês estão agora? Bom, para isso foi fundamental na chegada, né? Muitos voluntários começaram a aparecer e chegar aqui. E de repente chegou um dos voluntários que chegou, se apresentou como fazendo parte de uma organização humanitária, que é a V Volunteer, e explicou o trabalho que eles fazem, a expertise que eles têm no mundo inteiro e o que eles fizeram nas enchentes do Vale do Taquari no ano passado. E para mim, abriu uma luz. Né, porque Nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha feito isso antes, né? E hoje, assim, eu costumo dizer, abrir o abrigo foi fácil. Mas colocar ele em funcionamento e tudo que vem com ele, se não fosse a ajuda deles, eu não sei como é que estaria esse abrigo hoje. Eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente conversava um pouco antes sobre a questão da água aqui, né? Sim. Que é a maior dificuldade de vocês nesse momento, para o pessoal tomar banho. Vocês chegaram a ficar sem atendimento, né, do caminhão-pipa. Como é que está sendo isso? O pessoal chega aqui, nesse momento, dá para tomar banho? Vocês têm água potável? Como é que está isso? Nesse momento, nossos banheiros estão esgotados. Então, a gente está aguardando um novo caminhão. O último que a gente recebeu foi ontem pela manhã, então está completando 24 horas
nós temos cerca de 150 desabrigados. Então, banho e sanitários, para dar vazão para os sanitários, né? A gente está usando a água da chuva que a gente coleta e os voluntários vão lá e pegam o balde e despejam. Tu te emociona com isso, Eduardo? Tem sido difícil essa questão para vocês? Me explica um pouco melhor. É o gargalo que a gente tem, né? Porque a gente procura dar o melhor tratamento para todos. E a pessoa ficar sem poder tomar um banho. E num vaso impraticável, sem ter condições de usar, é desumano. Então, não tem como não se emocionar. Claro, até para ajudar, né? Tem sido difícil, então, até para vocês prestarem esse auxílio, mesmo recebendo o pessoal, tendo toda a estrutura, toda essa organização de vocês, mesmo assim enfrentam bastante dificuldade. Sim, a gente enfrenta e a gente compreende que todos os abrigos, né, enfrentam isso. A gente compreende a situação de escassez de recursos. Né? Teve um dia que a gente ficou, eu comentei, 48 horas sem receber o caminhão-pipa. Por quê? Porque os hospitais estavam precisando. Os asilos estavam precisando, né? E aqui a gente foi se virando com balde de água da chuva, deu uma tormenta, não me lembro agora qual foi o dia depois que a gente abriu, mas teve um dia que choveu, a gente conseguiu coletar bastante água da chuva para usar e foi do jeito que a gente foi se virando. Se viram como pode? A gente se vira como pode. No mais, está tudo funcionando, a gente conseguiu acertar a questão da alimentação, a gente está com um cadastro bem... Vocês têm horários, né, ali para comer. Eu vi ali o refeitório, o pessoal pode se encaminhar, tem ali uma janela de 1 hora, 1h30, bem organizado. Isso, nós temos uma rotatividade ali no refeitório para que eles possam fazer a refeição. Nós temos uma escala de voluntários, eu acho que isso é muito importante, organizar a escala de voluntários, tanto os voluntários que trabalham aqui nas dependências, como os voluntários que trabalham na área da saúde, né? Até para quem está ajudando não fique também exausto, né? A gente precisa estar bem para poder ajudar. Exato, e no começo acontecia, né, de a gente ter num turno 12 voluntários, no turno seguinte ter 2 ou 3, então a gente precisa da equipe toda funcionando, né? Eu vou conversar agora, muito obrigada, Eduardo. Eu vou conversar agora com a Mariana. Mariana, se puder vir para cá, que é justamente da Viva Volunteer, que desde o início está aqui ajudando a organizar esse abrigo. Gostaria que tu me explicasse. A agência de vocês está em mais de 20 países, justamente trazendo essa ajuda humanitária. Mas aqui vocês estão auxiliando em como organizar um abrigo. Eu gostaria que tu me falasse os principais pontos, até para quem nos acompanha e talvez esteja recebendo gente em casa, né? Esteja montando um abrigo pensando nisso. O que precisa ter para a gente manter segurança de todos também aqui dentro? Uma boa tarde. Boa tarde. Assim, Gabi, é importante a gente entender que a gente está num abrigo temporário. E mesmo que seja temporário, é importante ter regras. E a gente tem que manter um estado de normalidade para essas pessoas, até para a questão da saúde mental delas. E essas regras e todas as questões que a gente implementa aqui, elas são fundamentais para uma boa convivência, que isso é muito importante, mas principalmente pela segurança deles. Então, por exemplo, quando a gente chegou, que você estava falando com o Eduardo, né, que o Fábio, o nosso coordenador humanitário, esteve aqui, primeira coisa, rota de evacuação. Em caso de incêndio, o que pode acontecer? A gente está com muitas pessoas aqui, hoje 135 pessoas, né? Rota de evacuação, a gente tem que saber como é que vai ser, a gente tem que deixar os corredores livres, isso é muito importante para as pessoas poderem entender. Banheiro, separar o banheiro feminino do masculino, colocar sempre um voluntário, e para isso, os voluntários são muito importantes. Eu sei que tem muita gente querendo ajudar, mas tem que saber como ajudar. Qualquer ajuda não é ajuda, então a gente bota uma mulher no banheiro feminino, um homem no banheiro masculino para poder auxiliar isso. Regras de horário, porque isso é importante. A gente está numa convivência e tem pessoas aqui que têm diferentes histórias, que vieram de diferentes locais. Então é preciso ter regras de convivência. Horário de entrada e de saída do abrigo por uma questão de segurança, horário de atividades para as crianças, para as mulheres, até para a questão ocupacional do abrigo. A gente precisa manter um mínimo de normalidade para manter a questão emocional deles muito bem e firme. E além disso, a questão da saúde. Né? A gente tem médicos aqui, psicólogos, psiquiatras, para poder atender, e isso é 24 horas. Tudo isso, o Fabian, quando chegou aqui, ele foi implementando com o Eduardo e mostrando para eles, porque o Eduardo é uma pessoa da sociedade civil, né? Então, dizer para qualquer um que vocês podem fazer isso, mas é importante saber fazer. Né? E na VV, enquanto plataforma, a gente tem esses PDFs, né? essas orientações. Isso, essas orientações que a gente pode dar para a população. E é muito importante, porque infelizmente a gente vai passar por isso mais vezes. Né? Agora está acontecendo no Maranhão,
também chuvas, né? Alagamentos, que inclusive nós vamos ajudar lá também. E aí, como é que saber o que fazer? Exatamente. Então é muito importante. E nesse momento, o que vocês veem aqui desse abrigo que vocês montaram? Vocês estão satisfeitos, vamos dizer assim? As pessoas, qual o retorno que vocês estão recebendo das pessoas que estão abrigadas aqui? Primeiro que é muito gratificante ajudar, né? Eu falo que o voluntariado é uma via de mão dupla. A gente dá, mas recebe muito mais em troca. Então, certamente, todos os voluntários, o Eduardo, o Fábio, todos, Carol, o Henrique, tantos voluntários que tem aqui, para eles isso está sendo muito gratificante. E, de fato, se a gente poder falar com as pessoas que estão aqui abrigadas, a gente escutar, é o melhor, as pessoas querem vir para cá, né? Vocês sabem, aqui é climatizado, né? Aqui, de fato, é uma referência, e isso é muito bacana, e é importante as pessoas entenderem isso, que a gente possa ajudar os outros abrigos, né? A VV está à disposição para ajudar as pessoas que estão querendo acolher em como acolher de uma forma humana, com imparcialidade, isso é muito importante, trazendo os princípios básicos da resposta humanitária, imparcialidade, neutralidade, independência, mas acima de tudo, humanidade. Uma coisa que eu queria destacar, eu conversei com algumas pessoas aqui, claro que diversas não querem conversar conosco ao vivo, a gente entende, né, tudo isso, a questão da privacidade, por isso a gente até tenta mostrar as imagens um pouquinho de longe, mas tem pessoas de todas as classes sociais por aqui, a gente sabe que a água chegou em Canoas, a gente sabe que a água chegou aqui em Porto Alegre em diversos lugares, eu falei com uma senhora que morava no Menino Deus, que tem 86 anos, que está aqui, então neste momento não tem nenhuma distinção, né, o importante é manter a calma, a segurança aqui dentro, e principalmente a organização para as pessoas que vão ficar aqui, a gente não sabe ainda por quanto tempo. E como é importante a organização. Gabi Dias, eu estou aqui agora ao vivo, também